Olá, eu sou Luciane Magalhães, sou coach, terapeuta e mais um dia estou aqui com você nesse vídeo de hoje então para fazer aquilo que eu prometi na live anterior, que eu falei sobre dores, a cura das dores emocionais, ou seja, cura das dores físicas causadas pelas questões emocionais. Então, eu pensei então fazer alguma coisa a mais para curarmos as nossas dores, para curar as nossas emoções, já que são elas que causam as nossas dores físicas, ou seja, não elas, né? Mas a maioria delas, das nossas emoções, que causam as dores, nossas dores físicas. Como diz a Organização Mundial da Saúde, 87% das nossas dores físicas são de fundo emocionais. E aí, pensando nisso, foi que eu pensei em fazer essa série de vídeos nesse livrinho Cura das Emoções em Cristo. E por que fazer, então, uma série de vídeos falando desse livrinho, um livrinho que eu tenho há muito tempo, um livrinho antigo, mas muito pequenininho, do Padre Alberto Gambarini. E eu quero contar para você, então, um pouquinho dessa situação, por que eu resolvi fazer essa série de vídeos, falando especificamente referente a esse livrinho. Porque é um livrinho de autoterapia, um livrinho que eu conheci no ano de 2000. Então, um pouquinho da minha história para você agora. Eu e meu esposo conhecemos no ano de 2000. Nós vimos uma palestra do Dr. Roque Savioli, é um médico, um cardiologista, médico do coração, né? É do Instituto do INCOR de São Paulo, Instituto do Coração de São Paulo. Não sei se ele está nesse instituto ainda, né? Mas na época ele era o diretor desse Instituto do Coração. E ele fez um livro, ele escreveu um livro, Os Milagres que a Medicina Não Contou. E nessa palestra que eu ouvi dele, né, falando desse livro, ele citava também esse livrinho da Cura das Emoções em Cristo. E o que ele citava nessa época? Ele dizia assim, que muitos pacientes chegavam no consultório dele, na clínica, dizendo que estavam com problemas do coração, com dores, com taquicardia. E ele fazia uma bateria de exames, eles faziam, né, realizavam uma bateria de exames e percebiam que os pacientes não tinham uma causa biológica e aquela questão era emocional. Então era aí que ele indicava esse livrinho. Ele dizia para os pacientes assim, que eles fossem embora, independente do credo, ele dizia, olha, volte aqui daqui um mês, mas você vai ter lido esse livro e feito os exercícios propostos nesse livro. E aí o Dr. Roque Savioli dizia assim que a maioria dos pacientes tiveram uma restauração, ou seja, uma melhora considerável. Então, nessa época, o meu esposo então comprou esse livro, Milagres que a Medicina Não Contou, e esse também, esse Cura das Emoções em Cristo. Só que eu não, na época ele leu, né, no ano de 2000, 2001, e falava para mim, mas eu não me sentia atraída para ler esse livrinho. E passaram-se alguns anos. No ano de 2006, o meu terceiro filho nasceu, nosso terceiro filho, o Guilherme. E o Guilherme veio numa época, e assim, que eu não estava esperando aquela gravidez, né? Então, assim, quer queira, quer não, era uma gravidez assim que no início eu senti um pouco de rejeição até. Só que o que aconteceu? Essa gravidez eu tive 3 ameaças de aborto. Então logo no comecinho eu tive que ficar de repouso, depois lá pelo quarto mês eu também novamente de repouso. E no final do 6º mês, para o 7º mês, eu comecei a perder líquido amniótico, né, o líquido da placenta. Então não era uma perda pelo canal vaginal, mas a placenta absorvia o líquido. E aí nos 25 dias do 7º mês para o 8º mês, antes de completar o 8º mês, eu fiquei 25 dias de cama. Ou seja, eu precisava ficar de repouso absoluto para evitar, né, a placenta absorver esse líquido. Então, assim, evitava de suar, então eu precisava ficar deitado a maior parte do tempo. Eu levantava para ir ao banheiro, para tomar banho, só isso. E exatamente no dia que o Guilherme completou 8 meses, no dia 24 de abril de 2006, a minha médica Cristina Varenga, né, a médica da época e é minha médica, continua sendo minha médica até hoje, que ela ligou e disse assim para mim, Lu, vai nascer hoje, né, o Guilherme vai nascer porque pode ter alguma complicação. E é interessante que naquele parto foi muito conturbado assim, o único líquido que tinha na minha placenta era pelo xixi dele, então era só o xixi do Guilherme que estava com líquido, ou seja, então corria risco ele nasceu com circular no pescoço. E graças a Deus,
pelo todo o cuidado da médica, não precisou ficar em incubadora, não precisou ficar na UTI, nada, né? 2 dias depois que ele nasceu, a gente já veio para casa, tudo tranquilo. Mas aí tá, depois que o Guilherme nasceu, o que tem a ver esse livrinho com essa história, né? Então, depois que o Guilherme nasceu, assim, eu sempre tive uma sensação de culpa, eu me sentia culpada por conta daquela problema na gravidez que eu tive, sendo que os 2 filhos anteriores eu não tive nada, nenhum problema, trabalhei até o último mês da gravidez, até os últimos dias e tal, e no do Guilherme eu tive que ficar de repouso. E depois, perto do 8º mês, que o Guilherme já estava com 8 meses mais ou menos de vida, eu tinha umas sensações de tristeza muito profunda. E naquela época eu atendia aconselhamento, eu ajudava as pessoas que ajudavam na casa de oração, em algumas paróquias, com atendimento mesmo das pessoas que passavam por algumas situações emocionais. E interessante que eu ajudava os outros e eu estava passando por uma questão minha de chorar muito, de querer ficar sozinha. E aí um dia meu marido chegou em casa, Humberto, porque ele é piloto de avião, e ele chega em casa e diz assim, né, conversando comigo, e percebeu que eu estava um pouco triste. E naquele dia, eu lembro muito bem, eu estava na cozinha da minha casa e disse assim para ele que eu estava com uma sensação tão ruim que o meu desejo era pegar um carro e sair sem voltar para casa, sem ver ninguém, sem ver filhos, sem ver ninguém. A minha vontade era de sumir mesmo, assim. Naquele momento que eu falei aquilo, eu até me emociono um pouquinho, porque mexe comigo um pouquinho ainda, antes mexia muito mais, né? Que aquela situação eu percebi, eu tive a consciência de falando com ele que era uma depressão que eu estava passando. E hoje eu sei, pelo meu conhecimento, pelo estudo tudo, que era uma depressão de leve para moderada. Mas na época eu não tinha um recurso de buscar uma ajuda de psicólogo, psiquiatra, nada. Então foi aí que eu olhei, que eu então comecei a prestar atenção nesse livrinho. E eu vi que era a hora de eu ler esse livrinho. E eu comecei a fazer um trabalho de autoterapia, com todos os passos, o passo a passo desse livrinho, do Padre Alberto Gambarini, Cura das Emoções em Cristo. Então, pensando como esse livro me ajudou tanto há um tempo atrás, ou seja, 10 anos atrás, foi assim de uma cura muito profunda que foi realizado no meu coração, e aí começou todo um trabalho de busca mesmo, de conhecer a terapia, de conhecer psicologia, de aprofundar mais nessa questão do conhecimento humano, do comportamento, como que funciona tudo isso. Então hoje eu quero fazer essa proposta para você, que talvez está passando por uma situação e não sabe como sair dela. Então eu quero, através desses vídeos, dessa série de vídeos, de 10 vídeos, fazermos exercícios. Eu vou estar falando sempre um capítulo desse livrinho e propor alguns exercícios, aquilo muito simples, é uma forma muito simples, mas que vai ser de grande ajuda para você. Então, vem comigo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com pessoas que você acredita que vai ajudá-los, porque me ajudou muito. Então, nós vamos seguir em frente, como São Paulo nos diz, numa das suas cartas, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. E as nossas emoções são produzidas na nossa mente e espalhada, né, pelo nosso coração, pelo nosso corpo. Então, que possamos ser pessoas mais saudáveis, sendo curados interiormente. Vem comigo, então. Beijo no coração. Deus abençoe. Cura das emoções em Cristo. Espero você, então, no nosso próximo vídeo. Até mais.